Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. Do 1 ao 8. Amém? Passo a ler. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A palavra desta noite, irmãos, vai falar sobre a diferença daquele que tem os seus sonhos, os seus planos, a sua vida consagrada ao Senhor, e aquele, irmãos, tanto o ímpio quanto aquele que está na presença do Senhor, mas ele está sendo teimoso. Ele não está deixando se guiar pelo poder do Espírito Santo na vida dele, e ele faz os planos deles de acordo com o que ele quer, de acordo com o entendimento dele. E a palavra desta noite vai nos mostrar, irmãos, que sem Deus, tudo é ilusão. Sem Deus, a gente corre atrás de algo que a gente nunca vai alcançar. Muitos passam a vida inteira correndo atrás de algo, e o que ele alcança é só antecipar o próprio fim dele e cair numa sepultura, porque ele não tem consagrado a sua vida ao Senhor. E infelizmente, irmãos, isso está acontecendo com muitos irmãos em Cristo, porque ele não está esperando do Senhor. Diferente de ser preguiçoso, que o preguiçoso, ele ora, ele pede ao Senhor, mas ele não faz a parte dele. O prudente não, ele ora, consagra o Senhor, ele faz a parte dele, mas ele deixa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o ansioso não, ele fica inquieto com as coisas que nem aconteceu, fica querendo fazer as coisas dele no tempo dele, e ele acaba se frustrando, e muitas vezes pagando um alto preço. Coisas que, se ele esperasse no Senhor, iria vir, no tempo oportuno, ele antecipa aquele negócio, antecipa aquela compra, e aquilo acaba se tornando um problema para ele resolver. E muitas vezes esse problema que ele ou ela arruma, acaba refletindo na família, acaba trazendo transtorno na família, acaba refletindo na vida dele com Deus, porque ele se atarefa com as coisas dele, e ele acaba deixando as coisas de Deus, não que seja para segundo plano, mas indiretamente acaba sendo, porque ele deixa de vir à casa do Senhor, deixa de meditar na palavra do Senhor, porque ele fica atarefado com as coisas do dia a dia. E aqui, irmãos, tudo é ilusão, muitos fazem planos e planos, o Senhor vem e recolhe. Então aquilo tudo que ele correu atrás foi ilusão. O Salomão, Provérbios de Salomão, ele foi o homem mais sábio que teve aqui na terra, e quando Deus falou para ele escolher o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. E isso, irmãos, é o que nós temos que pedir. Só que ao contrário de Salomão, que pediu sabedoria, eu penso
que nós devemos em primeiro lugar pedir obediência ao Senhor, porque a gente sendo obediente ao Senhor, eu creio que todas as coisas vão se acrescentando na nossa vida, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, e hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro do nosso coração. Então, se nós formos obedientes ao Senhor, o próprio Espírito Santo, irmãos, vai nos direcionando para a gente fazer determinadas coisas, deixar de fazer outras. Então, eu creio que nós temos que, em primeiro lugar, ser obediente ao Senhor. E sendo obediente ao Senhor, naturalmente, nós vamos ter sabedoria, porque não vai ser a sabedoria do homem, mas vai ser a sabedoria de Deus na nossa vida. E o versículo 1 vai dizer: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso é a pura verdade, irmãos. Se a pregação terminasse nesse versículo, e se a gente colocar esse versículo em prática no nosso dia a dia, a gente já vai deixar de fazer muitos planos em vão, e vamos fazer muitos planos vitoriosos, porque nós vamos deixar que a resposta da nossa vida venha do Senhor. Porque o ser humano, ele faz vários planos, e muitos dos planos que a gente faz, a gente até ora ao Senhor, mas a gente não espera o Senhor, a gente quer antecipar, aí a gente começa a ficar atarefado. Tem muitas pessoas, irmãos, hoje, perdendo a sua paz, porque Deus, por exemplo, deu a condição dele ter um carro de tal valor, mas assim que ele ora por aquele carro, e assim que ele conquista, ele já muda o plano dele. Ele não fica naquele carro que ele agradecendo a Deus por ele ter aquele carro. Isso serve para casa, serve para qualquer outro bem material. Ele já, a hora que ele conquista aquele carro, ele já começa a pensar num próximo. E isso, irmãos, não tem fim. A hora que ele conseguir aquele outro próximo, ele vai estar pensando no outro, pensando no outro. Não tem problema nenhum, irmãos, a gente ser abençoado, porque Deus tem prazer em nos abençoar. A diferença está em você fazer um plano conscientemente, junto com seu esposo ou esposa, e você fazer algo que você está colocando além do que você consegue. Aí essas pessoas até conseguem esse determinado bem, aí a primeira coisa que ele para de fazer, se ele era um dizimista na casa do Senhor, ele deixa de dizimar na casa do Senhor, porque ele fala: agora vai faltar na parcela da casa, vai faltar na parcela do carro. E isso, irmãos, não é de Deus, porque se Deus nos abençoar com um carro, com uma casa, seja com o que for, Deus vai nos honrar para pagar isso daí. Deus não vai nos levar para uma guerra para a gente ser derrotado lá. Deus vai nos levar para a gente ser vitorioso. E se a gente não conseguir lutar, o próprio Deus luta por nós. Então tudo que a gente consagra ao Senhor pode parecer grande demais para a gente, mas se Deus mandou fazer, a gente vai fazer e vai ser abençoado. O diferente, irmãos, é quando a gente coloca o nosso plano na frente do Senhor, quando a gente quer dar aquela ajudinha ao Senhor, Então a gente nunca deve fazer isso. A gente deve esperar no Senhor, orar, consagrar ao Senhor, e quando o Espírito Santo tocar o nosso coração, aí sim a gente tem que pôr em prática, porque aí, irmãos, a gente não vai perder a nossa paz. Tem casal que vive bem, aí de repente eles resolvem fazer a compra de algum bem, seja casa, carro, o que for, e eles colocam no orçamento, não calcula direito, e de repente vem a conta aperta. Aí aquele que era dizimista na casa do Senhor deixa de dizimar na casa do Senhor. Se isso acontecer na nossa vida, irmãos, algo está errado. A gente tem que sair desse plano e ficar com o Senhor, porque Deus é que vai nos sustentar, não é as coisas aí fora do mundo. Então acontece isso, ele deixa de dizimar na casa do Senhor, é o primeiro passo. E esses dias eu vi uma frase que fala que toda vez que a gente pensa em sair dos caminhos do Senhor, Satanás deixa logo ali um carro pronto, um barco, um avião, qualquer coisa, para você sair logo dos planos do Senhor. E aí acontece que muitas das vezes as pessoas pegam, dão o passo maior que a perna e perde também a sua paz, porque o pai ou a mãe que seja tem que dar conta de pagar aquela dívida, e aí
o marido não tem mais tempo para a esposa quer fazer algo no final de semana, o marido não vai querer fazer porque ele está atarefado com as coisas que ele, né, arrumou, e aquilo já vira motivo de discussão. Às vezes o filho quer brincar, quer fazer alguma coisa, o neto, e o pai, o avô não tem tempo porque ele está atarefado com as coisas que ele arrumou, e ele vai ter que honrar aquele compromisso. E isso acaba, aquele primeiro momento que já era uma bênção, já deixa de ser algo que vira uma discórdia, porque acaba virando muitas vezes contenda dentro da casa, e isso já começa a afetar o relacionamento. O filho cresce, o pai não teve tempo de brincar, o netinho cresce, a avó também não deu atenção, né? O casamento passa e muitas coisas que era para o casal ter vivido não viveu, porque ficou atarefado com essas coisas, e isso reflete até, irmãos, na nossa segurança. Muitos aqui usam veículo para deslocar até o serviço, muitas vezes vai com sono, com a mente atribulada, e não tem os cuidados devidos, e pode provocar um acidente e machucar alguém, ou se machucar, ou até algo pior. E tudo, irmãos, começou de algo que não estava consagrado ao Senhor, de algo que não foi esperado no tempo do Senhor, e esse preço, irmãos, a gente paga. Então, depois, muitos ainda questionam o Senhor. Senhor, eu sou trabalhador e minha esposa discute comigo, a esposa, eu sou trabalhadora, meu marido não entende. Mas, irmãos, não é só de vida financeira que vive, Um relacionamento vive de atenção, de compreensão, muitas vezes você deixa de fazer algo que você quer para fazer a vontade do outro, e é vice-versa, porque o relacionamento é tipo uma árvore, é algo vivo. Se você não cuidar, aquilo ali vai perecer e vai morrer, e não adianta ficar questionando contra o Senhor, porque a gente, como foi pregado aqui pela irmã Elizabeth, a gente causa a própria tempestade na vida da gente, porque a gente não está consagrando o Senhor, os nossos passos, e isso, é o plano do coração do homem, do coração da mulher. Então, por isso que é importante, irmãos, Deus, Ele nos deu uma mente maravilhosa para a gente usar, não é apenas para ocupar espaço, é para usar. Então, a melhor forma de usar é orar e consagrar ao Senhor. Se a gente orar e consagrar ao Senhor, irmãos, pode ter certeza que aquilo que você estiver pensando em fazer e for algo que vai atrapalhar a sua vida, o próprio Espírito Santo tira do seu coração. Então, e aquilo que você às vezes nem está pensando em fazer, o Espírito Santo toca o seu coração. É uma notícia que você vê, que desperta algo em você, é o Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo fala em alto e em bom tom, basta que a gente esteja de ouvido atento para ouvir o que Deus está pensando para a nossa vida. Então, que fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Sempre, irmãos, a resposta certa vem do lábio do Senhor. A nossa, muitas vezes o nosso coração é enganoso, a gente pode errar, mas se a gente consagrar ao Senhor, pedir direção para o Senhor antes de fazer as nossas escolhas, pode ter certeza, irmãos, que a gente vai ter progresso na nossa vida, vai ter um casamento abençoado, uma vida familiar abençoada, vai ter um emprego abençoado, vai ter um comércio abençoado, Tudo que a gente pensar, irmãos, Deus é conosco, é Deus que vai nos capacitar. Agora, o que a gente tem que ser prudente, irmãos, é não deixar ir pelos nossos próprios planos, porque aí, a gente vai começar a dar lado, porque o inimigo quer, vai se afastar dos afazeres da igreja, vai deixar de ser um ofertante, um dizimista na casa do Senhor. E, irmãos, pode ter certeza que o que o Senhor colocar nas nossas mãos, Ele vai nos honrar. Vai entrar providência de onde a gente não espera, mas o Senhor, Ele é fiel conosco, está na palavra, e a palavra não mente. Então, a gente tem que saber fazer os nossos planos, mas primeiro consagrar ao Senhor, antes de sair tomando as atitudes, para que a gente não possa depois pegar algo maior do que a gente tinha condição, e aquilo tirar a nossa paz. Aí é a gente que deu lado, para perder a nossa paz. Então, nós que estamos aqui na presença do Senhor, hoje é um culto de ensino, o melhor professor da nossa vida é Deus. É Deus que tem que cuidar dos nossos sonhos, Hoje nós temos o Espírito Santo e Cristo, nos conduzindo. Então a gente não precisa, irmãos, ficar ansioso, ficar inquieto, Aquilo que a gente está pensando em fazer nesse ano, se não for da vontade de Deus, irmãos, mas for para a gente, no ano que vem Deus vai nos honrar. Tem bênção que a gente planeja hoje, e se
se materializa na nossa vida daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, mas é no tempo do Senhor. Não adianta, né, você querer antecipar. Aí você vai pela sua força, você pode até conseguir, mas muitos irmãos pagam um alto preço por isso. E depois, né, como tem, né, o provérbio de Salomão que fala que tudo é ilusão. Então muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de bênçãos materiais, e ele às vezes esquece a bênção maior que Deus deu na vida dele, que é a família dele, o filho dele, a esposa dele, o esposo, o pai, a mãe. Aí Deus recolhe o pai e a mãe, fica só a saudade, coisas, e fica, muitas vezes muitos ficam com remorso de coisas que queria ter feito, mas não fez porque estava só focado em coisa material. E aqui, irmãos, nós estamos de passagem, né? O que nós temos que ter é o básico para a gente sobreviver com dignidade. Isso Deus nos honra. E se Deus abençoar aqui um irmão, por irmão ser rico, milionário, glória a Deus por isso, mas tem que ser tudo mediante a paz. Nada que tira a nossa paz é de Deus, irmãos, isso você pode ter certeza. O que de Deus é agradável, traz paz. Então vamos, irmãos, consagrar sempre os nossos sonhos, aquilo que a gente for fazer antes, né, consagrar ao Senhor, porque depois a gente põe em prática, e aquilo, às vezes até algo que vai ser para o nosso conforto, mas esse daí acaba nos afastando da casa do Senhor. Às vezes aquele dia a gente ouviu uma palavra que ia nos motivar, aquele dia o Senhor ia nos usar, aquele dia nós ia receber nossa bênção, e a gente está o quê? Cuidando das coisas aí que a gente acha que é para o nosso bem, mas, né, para o nosso bem, irmãos, é deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Tudo que a gente for fazer, primeiro colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e as nossas em segundo lugar. E você fazendo isso, irmãos, naturalmente você vai ser uma pessoa abençoada, porque é a palavra do Senhor que fala isso. Buscar primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Tudo o que Deus, a que a gente precisa, Deus, né, Ele honra. Se a gente for ver aqui, Antigo Testamento, quantos grandes da fé, né, Abraão, Isaac, Jacó, faltou alguma coisa para eles? Não, eles tiveram luta, tiveram provação, mas Deus abençoou. Muitos deles, irmãos, foram homens muito ricos aqui na terra, porque Deus queria que eles fossem abençoados daquela forma. Outros tiveram uma vida mais simples, mas tiveram também as suas bênçãos, e a maior bênção que a gente tem, irmãos, é a nossa salvação. Então vamos colocar os nossos planos, né, os nossos sonhos, os nossos projetos perante o Senhor. Aquilo que não for, irmãos, né, que não for para edificar a nossa vida, que o Espírito Santo nos afaste disso, porque não adianta nada. A gente vê muitas pessoas aí hoje, com empresa, com comércio, pessoas com status, pessoas que se ela falar que ela vai em tal lugar, o lugar superlota, porque todo mundo quer ver ela, e o que acontece? Ela chega à noite e não consegue dormir, tem que dormir à base de remédio, não tem paz no coração, muitas cometem suicídio. Por quê? Porque não tem a paz de Deus. Nós temos a paz de Deus dentro do nosso interior, então vamos valorizar isso, porque isso, irmãos, custou, né, a vida de Cristo. Isso não foi algo que veio de graça, não. Cristo teve que vir e passar por aquela cruz do Calvário, ser torturado lá, morto, para que a gente pudesse ter essa paz. Então vamos, né, saber usar essa paz. Não vamos jogar essa paz fora por qualquer coisa, por um carro, por uma casa. Isso é coisa material. Isso a gente vai descer a sepultura, vai ficar tudo aí. Muitas vezes fica ainda, serve para filho ficar arrumando confusão na briga da herança. Então não tem problema nenhum em nós sermos abençoados, porque a gente trabalha, né, a gente se esforça para isso. Mas a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria, saber que o que é de Deus vai sempre trazer paz. Se a gente estiver fazendo algo e aquilo estiver tirando a nossa paz, já começa a repensar. Se for um emprego, já começa a procurar outro emprego, né? Se for algo que está fazendo ali, que está uma dívida muito alta, já começa a repensar como você vai sair dessa dívida, e vamos colocar os nossos caminhos ao Senhor, porque é o Senhor que vai nos sustentar. Isso não quer dizer que a gente não vai comprar carro, não vai comprar casa, muito pelo contrário, a gente vai comprar porque Deus vai abençoar. E quando Deus abençoar, irmãos, pode ter certeza que nós vamos ter tempo para as coisas de Deus, e Deus vai fazer com que a gente tenha tempo para nossas coisas. Muitos ficam correndo atrás das coisas deles, esquecem as coisas de Deus. Daqui a pouco, né, Deus recolhe ou pega uma enfermidade, aí o que ele queria fazer na obra do Senhor, ele não consegue mais. Aí adiantou do que ele correr atrás de tantas coisas aí fora? Não adiantou nada, tudo é ilusão. A gente viu, né, que foi noticiado aí até o presbítero Fábio ministrou no domingo, do avião
caiu lá em Itapeva, sonhos e projetos, acabaram tudo, né? Pessoas milionárias, acabou tudo, irmãos. E o que ficou? Vai ficar o que eles fizeram na obra do Senhor, porque agora tanto eles, né, que eram muito ricos, quanto uma pessoa muito simples, vai ter que chegar e passar perante o tribunal de Cristo. E o que é que nós vamos levar perante o tribunal de Cristo, se Deus nos recolhesse hoje? É isso que a gente tem que refletir, é fazer primeiro a obra do Senhor. Nós fazendo a obra do Senhor, irmãos, pode ter certeza que aquilo que é para nós, Deus vai preparar, Deus vai nos capacitar. Não adianta nada eu querer fazer um monte de coisa e daqui a pouco uma enfermidade me acomete, não vou fazer nada. Então vamos, né, usar, né, essa mente maravilhosa que Deus nos deu e saber que nós estamos aqui, irmãos. Primeiro lugar é fazer a obra do Senhor e depois a gente fazer as nossas coisas. E o 2 vai dizer: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então muitos, né, às vezes quer fazer algo, aquilo é até lícito, mas ele começa a fazer sem planejamento, acaba incorrendo naquilo que a gente falou, se afastando da casa do Senhor, arrumando, né, uma dívida maior que ele pode pagar, ele fica sem dormir, fazendo hora extra, perdendo tempo que ele podia estar convivendo com os irmãos no ministério, com a família dele em casa, porque ele fica o que? Super atarefado. Então aquele plano até parece puro aos olhos dele, mas, irmãos, o Senhor sonda o espírito. O Senhor, a gente está vendo aqui, o Senhor já viu lá na frente. O Senhor sabe o que a gente vai conquistar, o que a gente vai deixar de conquistar, né? Então o Senhor sabe de tudo, irmãos. Então é melhor a gente seguir o professor que já sabe o caminho. Adianta um cego guiar outro, os dois vão acabar caindo, se perdendo. É melhor deixar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já sabe aonde é o nosso destino correto. E o nosso destino maior, né, é a Nova Jerusalém, é alcançar a nossa salvação. E o 3 vai dizer: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Eu sempre digo aqui, irmãos, Deus não ficou devendo para ninguém, não vai ser para gente que vai ficar devendo, não. Muito pelo contrário, se a gente fosse ver, é a gente que vai estar sempre em débito pelo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Só de nós estarmos na presença do Senhor, não tem dinheiro que pague. Quem aqui, né, se converteu, se conhecendo por gente, já sabe o que tem lá no mundo, e a paz, a bênção que tem estar na presença do Senhor. Então esse é o versículo chave, né, o 3: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então, irmãos, tudo que a gente for fazer, vamos consagrar ao Senhor, né? Se algo não der certo, vamos saber, né, que a palavra não fala que todas as coisas que dão certo cooperam para o bem daquele que ama a Deus. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se algo deu errado, não tem por que se desesperar, não tem por que questionar, porque até o que dá errado na nossa vida está cooperando para o nosso próprio bem. E muitas vezes a gente não sabe, né? Como foi dito aqui do avião que caiu, quando teve aquele trágico acidente com um avião do time lá de futebol da Chapecoense. O filho do presidente, eles iam disputar uma grande final, era o maior feito daquele clube até então. Eles iam disputar uma grande final, e na hora do embarque, o filho do dono do time, do presidente do time, esqueceu o passaporte e não deixaram ele embarcar no avião. Aí a gente para e pensa a frustração que ele teve, né, que era o sonho deles, ir lá e disputar aquela final. Ele não pôde embarcar naquele avião. E o que aconteceu com aquele avião? Aquele avião caiu. Então, ou seja, aquilo que deu errado na vida dele, que era o embarque, era Deus preservando a vida dele, porque tem um projeto na vida dele. Então Deus tem um projeto na vida dele, também tem um projeto na vida de cada um de nós. Então a gente tem que saber que não é só quando dá tudo certo, glória a Deus, aleluias. Não, se algo deu errado, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E o 4 vai dizer: o Senhor for todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, irmãos, tudo está no controle de Deus, né? Todos aqueles que chegarem a Cristo, aceitarem Cristo como verdadeiro Salvador, serão salvos. Porém, irmãos, a palavra de Deus, ela vai se cumprir, doa a quem doer. Aquele que não chegar, irmãos, pelo orgulho, né, pelo ego, achar que ele não tem que servir ao Senhor,
aqui fala, até o ímpio para o dia da calamidade. Então a salvação é Cristo, é somente Cristo. A porta é estreita, a porta é Cristo. Então não adianta as pessoas ficarem aí fora achando, né, que Deus é esse Deus bonzinho que eles criaram aí fora. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, da palavra não foi, né? Cristo é um Cristo bonzinho. Não, a palavra fala, Deus é bom realmente, mas Ele é bom e é justo. Então Deus reconhece o sacrifício, o esforço que cada um de nós fizemos para estar aqui essa noite. Deus sabe as coisas que a gente tem deixado de lado para colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Então você acha que Deus vai deixar de abençoar um servo que está ali e abençoar um outro que não está nem aí para as coisas do Senhor? Então saiba, irmãos, que Deus, Ele é fiel. Deus é fiel, Deus é bom, mas Ele é justo. Ele é bom mandando Cristo para pagar por nossos pecados, mas Ele é justo também para saber, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, sabe o que cada um de nós, a condição do que nós temos de fazer na obra do Senhor, e o quanto que nós estamos nos esforçando. E o 5 vai dizer, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, é evidente que este não ficará impune. Então, irmãos, o orgulhoso, aquele que não quer aceitar Cristo como Salvador, não é a gente que vai ficar apontando de dedo, julgando, porque isso não compete a gente. Isso é o próprio Deus que vai cuidar. Se ele não deixar de lado o seu orgulho, não se arrepender dos seus maus caminhos e não aceitar Cristo como Salvador, ele vai passar perante o tribunal do Cristo do mesmo jeito. Só que aí ele vai ter que acertar as contas, não é com o juiz daqui da terra não, que muitas vezes pode ser falho, é com um juiz que não erra, um juiz perfeito, e esse juiz vai ser nosso Senhor Jesus Cristo. Então, né, tem jeito para essas pessoas, como, né, foi pregado sobre Paulo. Saulo era um tirano, um assassino. Se ele não descesse do seu orgulho, irmãos, ele estaria o que? Condenado. Mas quando Cristo, né, apareceu para ele, ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Ele foi, né, daquele dia em diante, ele foi um outro homem. Ele foi um homem que se deixou levar pelo Espírito Santo do Senhor. E olha as maravilhas que ele fez na obra do Senhor. Porque o Senhor é com aquele, irmãos. A partir do momento que a gente deixa de lado o caminho aí fora do mundo e passa, né, a colocar Cristo na nossa vida, aí sim tem que ter mudança. Não importa a idade, não importa o tempo que chegou, mas o que importa é no momento que chegar a ter mudança. E essa mudança, irmãos, não é de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Não adianta eu vestir uma casca, pegar uma roupa, um terno, uma Bíblia, colocar embaixo do braço e vir para a igreja e todo mundo olhar e falar, nossa, que servo do Senhor. Não, irmãos, a mudança primeiro é aqui no coração. E o coração, quando a Bíblia fala coração, ela não é um órgão, é o nosso entendimento, é o nosso interior. É ali que tem que ter a primeira mudança, para depois sim refletir no mundo exterior. E o 6 vai dizer, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Então, irmãos, a nossa culpa foi expiada pela verdade, a verdade que é Cristo. Pela misericórdia de Deus, o Deus Filho veio e pagou por nosso pecado, e Cristo é a verdade e a vida. Então hoje não tem mais culpa sobre a gente. Depois que a gente chega na presença do Senhor, todos os nossos pecados, tudo aquilo que era de culpa, Cristo pagou, né? Cristo é o nosso advogado porque Ele pagou. O Satanás não consegue nos acusar, porque quando Satanás chega para nos acusar, Cristo mostra lá, isso, por esse pecado eu paguei. Então não tem mais culpa sobre a nossa vida, né? E fala aqui, pelo temor do Senhor se evita o mal. Aquele que teme o Senhor, irmãos, quando chega aquela proposta indecente, ele diz não. Isso é liberdade, não é dizer sim, como a falsa liberdade que hoje tem aí, principalmente entre os jovens, é dizer sim para tudo. Se você diz não, pronto, você é cancelado, sofre retaliação, preconceito. Não, a liberdade que nós temos em Cristo é dizer sim para as coisas boas e não para as coisas ruins. Isso é liberdade. Então, pelo temor do Senhor se evita o mal. Quando vier aquela proposta indecente, você vai dizer não, porque você tem o que? Temor ao Senhor. Você sabe que você tem que dar um bom testemunho, que quando você dá um bom testemunho, Deus se agrada. Quando você diz não para as propostas indecentes, para as tentações do dia a dia, Deus se agrada. E quando você peca, quem se agrada é Satanás. Então nós temos que agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temendo o Senhor, você pode ter certeza que todo mal vai ser evitado.
Porque o Espírito Santo, irmãos, que habita em nós, é que vai nos capacitar, é que vai nos sustentar no dia da angústia, no dia da calamidade. Então não tem o que a gente temer, né? Nós temos que temer o nosso Deus, respeitar o nosso Deus, e respeitando o nosso Senhor, né? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que vai evitar o mal, e evita o mal na nossa própria vida. Muitos aí fazem o mal achando que está sendo esperto, depois a conta vem para pagar, e é um preço altíssimo. Destrói-se família, destrói-se vida, perde-se a liberdade, porque fez sem temer ao Senhor, porque aquele que teme o Senhor, ele evita o mal. E o 7 vai dizer: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então é isso, irmãos, o nosso Senhor, ele tem o poder, né, de reconciliar. Até os seus inimigos vão viver em paz com você. E aquele, irmãos, que não quiser paz com você, o próprio Espírito Santo vai te proteger. Não vai deixar que aquela pessoa chegue até você. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, por mais que aquelas pessoas, Satanás, esteja ao nosso derredor, os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor. Então, até aquelas pessoas que não gostam de você, vai viver em paz com você pelo poder de Deus. Então nós temos que saber, irmãos, que nós temos que continuar firme, forte, obediente, temente ao Senhor, que até os nossos inimigos, irmãos, vai viver em paz conosco. Por mais que eles não queiram, o Espírito Santo que está em nós não vai deixar que eles tramem coisas contra a gente, e se eles tramarem também vai cair por terra, porque Deus é conosco. E o 8, irmãos, diz: melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Então isso também, irmãos, tem que ficar conosco, né? Todos nós aqui temos planos, projetos, sonhos, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como tem a campanha ali de como vencer a tempestade, e Deus tem prazer em nos abençoar, e nós vamos ter muitas bênçãos, irmãos, inclusive bênçãos financeiras, bênçãos materiais, mas a principal bênção é estar na presença do Senhor, é estar com saúde, é estar fazendo a obra do Senhor, ter alegria, né, de estar na casa do Senhor, e essa alegria é mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, né, o Senhor vai nos abençoar, mas, irmãos, a palavra fala aqui, ó, melhor é o pouco havendo justiça. Então, irmãos, quando a gente for fazer os nossos planos, vamos, né, consultar o nosso Deus Todo-Poderoso, vamos orar, vamos pedir uma direção do Espírito Santo, vamos pedir que nosso Senhor Jesus Cristo nos capacite, para que nós possamos fazer a melhor escolha, porque por mais, né, que a gente vê que muitos irmãos levam uma vida simples, mas uma vida feliz, uma vida abençoada, cheio do Espírito Santo. Isso é riqueza, irmãos. Isso é riqueza com o dinheiro aí fora, com o ouro não compra. A sua paz, a sua alegria de viver, você chegar na sua casa, você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que você não fez o mal para ninguém, que você fez aquilo que estava ao seu alcance, do bem, que você é um servo do Senhor, do qual você está buscando cada dia mais melhorar, né, ter o seu processo de santificação. Isso, irmãos, dinheiro nenhum paga. Isso é a verdadeira riqueza. Não é ostentação, como a gente vê aí, que gasta-se dinheiro, né, porque não tem paz. Então vivem-se numa loucura, buscando algo que nunca vão alcançar, porque a paz, né, o ser humano, irmãos, ele foi feito para adorar o Senhor. Nós somos criação do Senhor. Então quando nós adoramos ao Senhor, o nosso coração ele preenche, porque o Espírito Santo está aqui dentro. Quando a pessoa não está no caminho do Senhor, irmãos, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ter, né, o quanto dinheiro for, ela vai ter sempre um vazio dentro dela, porque esse vazio, irmãos, é o Espírito Santo, porque o ser humano ele foi criado para adorar o Senhor. Então todos aqueles que não estão na presença do Senhor, irmãos, não são felizes completamente. Pode até parecer que é, mas no interior dele ele sabe que não é. Então nós que estamos na presença do Senhor, nós temos uma riqueza imensurável, irmãos, riqueza que o dinheiro não compra. Então não é a nossa condição social, não é a nossa vida mais simples, né, que vai deixar, né, de nós ser menos do que alguém. Muito pelo contrário, nós tendo a alegria do Espírito Santo dentro do nosso coração, nós temos tudo que nós precisamos, irmãos. E pode ter certeza, irmãos, que nós colocando as coisas do Senhor em primeiro lugar, Cristo vai estar cuidando das nossas coisas. Nós vamos ser abençoados. Muitas vezes aquele carro ia quebrar, não quebra. Ia precisar fazer uma reforma na casa, não vai precisar. Você ia ficar doente,
né, Deus te dá um livramento, e muitos dos livramentos a gente nem sabe, mas é o Senhor cuidando de nós. Se nós estamos com saúde, irmãos, isso não é de graça. Quando a gente acorda, né, o ímpio, ele acorda de manhã, sai na loucura, vai fazer as coisas dele. O cristão não. O cristão, quando ele acorda, ele glorifica o Senhor por mais um dia, pela saúde que ele tem. Porque nós, quando nós passamos por um processo de enfermidade, aí a gente vê o valor que tem a saúde, né? A gente poder levantar, fazer algo. Aí quando você está limitado, a gente vê que aquilo que parece ser tão natural faz uma falta tão grande na nossa vida. E isso, irmãos, é bênção do Senhor na nossa vida. Então vamos continuar firme e forte no Senhor, porque a palavra fala aqui, do que grandes rendimentos com justiça. Então o ímpio, ou até mesmo a pessoa que está dentro de uma igreja, mas que não está, né, colocando Deus em primeiro lugar, que não nasceu de novo ainda, que não se consertou dos seus maus caminhos, ele não tem paz. Ele pode ter muito, né? E a gente vê aí, né, não vou citar nomes aqui, mas a gente vê pessoas que não tinham nada e era uma família abençoada, conquistou fama, sucesso, e o dinheiro que fez destruiu aquela família. O que adiantou o dinheiro? Só serviu para destruir a família, para criar mágoas, e muitas dessas mágoas, se essas pessoas não chegarem na presença do Senhor, nunca vai ter cura. Vai morrer, vai ficar as coisas materiais aí, e perdeu a família, perdeu a paz, perdeu tudo, porque o que? Colocou dinheiro em primeiro lugar. Então não adianta, irmãos, rendimentos com justiça. O que nós temos que ter, sim, é todo dia acordar, ir à luta, batalhar, ser sempre uma pessoa, né, guerreira, nunca ficar olhando para a adversidade, mas sim para o Deus que a gente serve. Nós temos sim que ter nossos sonhos, nossos projetos, mas em primeiro lugar consagrar o Senhor. Porque se a gente consagrar o nosso sonho, o nosso projeto ao Senhor, irmãos, pode ser o projeto maior que for, se Deus tocar o seu coração, você vai ir lá e você vai conquistar. É igual o Davi e Golias, todos aí tinham medo. Saul, que era um homem que a Bíblia fala que tinha quase 2 metros de altura, estava lá e estava com medo, né, de Golias. Mas o Davi foi, porque Davi falou, eu não vou na minha força, eu vou na força do meu Deus. Então, por mais que seja a luta, seja grande, o nosso sonho, o nosso projeto seja grande, se for direcionado por Deus, irmãos, a gente vai conquistar, a gente vai ser abençoado, mas a gente não vai perder a nossa paz. Davi não foi lá com medo, não foi lá pensando que ia morrer, ele foi sabendo que a vitória era com ele, porque Deus estava com ele, porque ele estava temente e obediente ao Senhor. Então, irmãos, não é porque nós estamos colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, que nós vamos ser um frustrado, vamos ser uma pessoa que não vai ter bênçãos, muito pelo contrário. Nós colocando Deus em primeiro lugar, por maior que seja o gigante, nós vamos vencer, né? Se a gente for ver, Davi, ele venceu aquele gigante praticamente com um brinquedo de criança, né? Uma pedra e uma funda, e foi o suficiente, porque Deus estava com ele. Então não é o que você tem que vai fazer você alcançar a sua vitória, é o que, se você tiver Deus na sua vida. Se você tiver Deus na sua vida, o pouco que você tem, Deus vai abençoar e você vai conquistar a sua vitória. Agora, se tiver sem Deus, irmãos, pode estar igual estava Saul lá, com uma armadura, mas o que? Não teve coragem de ir, porque se fosse, seria derrotado, porque Deus não estava com ele, mas Deus estava com Davi. Davi foi de cara limpa, sem armadura, apenas, né, com a pedra e com a funda, e lá derrotou aquele gigante. Então, vamos ficar firmes, irmãos, no caminho do Senhor, colocar sempre em primeiro lugar as coisas do Senhor, cuidar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, do que Deus tem confiado em nossas mãos, porque vai chegar um dia, irmãos, que vai tirar da nossa mão e vai colocar na mão do outro, mas o que nós vamos ter que acertar as contas com Deus, o que nós fizemos, né? Tem a parábola dos talentos, né? Que cada um fez lá, depois o dono veio e cobrou. Então, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, irmãos, vamos se esforçar para fazer o nosso melhor. Não vamos olhar para a adversidade, para a luta do dia a dia, vamos olhar para o Deus que a gente serve. E pode ter certeza que nós fazendo a coisa do Senhor com carinho, com dedicação, Deus vai estar cuidando das nossas coisas. E pode ver, irmãos, que aquele irmão que está firme e forte na obra do Senhor, ele é o que mais testemunha aqui na frente, bênçãos, vitória, porque Deus é com ele, Deus é com ela. Então vamos continuar firme e forte, irmãos, mas tudo que a gente for fazer, plano e projeto, vamos primeiro consagrar ao Senhor, para a gente não perder a nossa paz. Aquilo que parece que é uma bênção, vai acabar virando uma maldição, uma tempestade, e muitas vezes nós mesmos que criamos aquela tempestade na nossa vida. E depois, irmãos, tem coisas que para você entrar, é um ato, 1 minuto, 1 segundo, você entra naquele problema, para sair depois, leva tempo.
e paga-se um alto preço. Então vamos continuar firme na obra do Senhor, consagrando os nossos sonhos, né, ao Senhor, nossos projetos, mas em primeiro lugar, colocando sempre o Senhor em nossas vidas, colocando a obra do Senhor em primeiro lugar. E pode ter certeza, irmãos, que aquilo que é para a nossa vida, Deus vai continuar nos abençoando. E não vai ser só coisa financeira não, vai ser na saúde, vai ser na família, vai ser no relacionamento, em tudo Deus vai nos abençoar, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.